Good morning! It's Monday! Segunda-feira. E Monday é dia de Grammar Made Simple. E eu já vou compartilhar. Hi, eu sou a Teacher Kelly. Esse é o Kelly My Academy. E toda segunda-feira a gente tem vídeo, aula, na verdade, de gramática para você. Que, na verdade, todo dia da aula diferente, um tema diferente. Então, a gente tem inglês para viagem, inglês para mercado de trabalho, inglês do dia a dia, dúvidas que brasileiros têm. E hoje a nossa gramática, terceira aula de Present Perfect. Então, se você já está acompanhando, ótimo, já sabe que é a terceira aula. Se você está chegando agora, vai aqui no canal, tanto no feed ou na playlist Grammar Made Simple, a gente já tem hoje a aula 17, a gente tem a aula 16 e a 15. Então, começamos na aula 15 com o Present Perfect, ok? E hoje a gente vai ver o Present Perfect com for e since. A gente já viu o primeiro Present Perfect, que é experiências de vida de maneira geral. O segundo Present Perfect que a gente viu foi com yet, already e just para ações recentes e experiências que a gente já teve ou ainda não teve. E hoje a gente vai falar de situações que começam no passado e continuam no presente. Foi o que eu falei, o Present Perfect, ele engloba vários usos e esse é um que a gente usa em português como presente. E aí, na maioria das vezes, quando a gente passa para inglês, a gente passa no presente. Mas, na verdade, é o present perfect, porque um dos usos do present perfect é exatamente essa ação que começou no passado e continua até hoje. E aí você vai dizer por quanto tempo ou desde quando, ok? Então, já estamos aqui com a nossa tela. Vamos começar. Let's start. Let's get the ball rolling. Resumindo, o present perfect é o tempo verbal usado para experiências e ações que acontecem ao longo da vida, a um momento da vida, podendo ainda acontecer no presente ou não. A estrutura have or has, que nesse caso é o auxiliar, e mais o particípio passado, que é aquela terceira coluna dos irregulares. O verbo regular é o mesmo. Então ficaria I have worked, she has lived, we have studied. E aqui eu coloquei para vocês a estrutura completinha. Mas no dia a dia, I've worked, she's lived, we've studied. Ok? A gente bota juntinho, forma contracta. E agora, vamos começar com for. A gente usa o for quando fala do período de tempo. É o que eu falo, duração de tempo. Ou seja, por quanto tempo? Por quanto tempo você está fazendo isso? Por quanto tempo você faz isso? Ok? Então, o for é duration of time, é duração de tempo. Significa por ou a. Então, exemplo. Antes do exemplo. Estrutura. Subject, have, has. Não tem just. Tem um erro aí, não tem just. Não tem just. Particípio passado e for. Não tem just. Não tem. Tem um erro aí. I've lived for 5 years. I've lived here for 5 years. Então, em português, eu falo assim, eu moro aqui há 5 anos. Eu moro aqui há 5 anos. Ou por 5 anos. E a gente usa o presente. Quando a gente vai transferir para o inglês, passar para o inglês, a gente não fala I live here. I've lived here, porque eu comecei no passado e continuo até hoje. Então, I've lived here for 5 years. I've lived here for 5 years. She's worked here for 3 months. She's worked here for 3 months. Ela trabalha aqui há 3 meses. Novamente, você está vendo que é presente, por isso que eu falo a questão da tradução. Esse negócio de saírem traduzindo na internet, o trabalho, eu trabalho, I work. Eu trabalhei, I worked. Mas a gente já viu nessas 3 aulas que o present perfect, ele pode ser traduzido como eu trabalhei ou eu trabalho. Então, esquece isso. A gente precisa ver o contexto, a situação que a gramática está sendo aplicada e não a tradução. Às vezes a tradução não é a mesma. Não é a mesma, ok? Outro exemplo. We've studied English for 2 years. We've studied English for 2 years. Estudamos inglês há 2 anos. Nós estamos estudando inglês, nós estudamos inglês há 2 anos. Ok?
I've known him for a long time. I've known him for a long time. Ih, conheço ele há muito tempo. I've known him for a long time. Provavelmente desde que eu nasci até agora. E aí vem o desde que, né? Mas antes do desde que, período de tempo. Exemplo, for 2 hours, por 2 horas. For 3 days, por 3 dias. For a long time, que aí é uma expressão, por muito tempo. E aí o desde que, né? Desde criança é o since. Um dos significados de since, porque o since também tem outros usos, não só present perfect. Tem gente que guarda since é present perfect. Não, ele é usado em outro contexto também. Ops, ele é usado em outro contexto também. Então, usamos since quando falamos do momento em que algo começou. Ou seja, desde quando? Significa desde. A estrutura, o just ali, foi um erro da teacher, como eu falei, né? Eu vou reaproveitando os slides, até porque senão eu vou ficar com muitas aulas. E aí eu deixei o just, não tem just nenhum aí, foi da aula passada. É subject, have, has, particípio passado e since. Então, for e since vem no final. O for, vocês falam duração de tempo, e o since é o início do tempo. O desde quando. Exemplos. I've lived here since 2020. I've lived here since 2020. Então, eu moro aqui desde 2020. Continuamos com a tradução como presente. Mas em inglês, present perfect, porque é uma ação que começou no passado e continua até hoje. She's worked here since January. She's worked here since January. Ok? Então, ela mora aqui, ela trabalha aqui. Bom, às vezes a gente mora no trabalho. Ela trabalha aqui desde janeiro. She's worked here since January. We've studied English since 2024. We've studied English since 2024. Então, nós estudamos inglês desde 2024. We've studied English since 2020. I've known him since college. Agora eu fui mais específica. I've known him since college. Na frase anterior, eu coloquei I've known him for a long time. Por muito tempo. Aqui já foi um pouquinho mais específica, desde a faculdade. I've known him since college. Então, momentos específicos, tá vendo? Eu fui mais específica. Since Monday, desde segunda. Since last year, desde o ano passado. Since I was a child, desde que eu era criança. Since I was a child, ok? A diferença é simples. Você vai perguntar, quanto tempo? Vai usar o for. I've worked here for 5 years. Eu trabalho aqui há 5 anos. Se você quer saber, desde quando? Since. I've worked here since 2021. Ou seja, é a mesma frase, só que eu posso usar o for ou since. Mas, Cíntia, como é que eu vou saber quando usar um e quando usar outro? No que você quer dar ênfase? Na duração do tempo ou quando começou? É o que eu falo. Quando a gente fala, né, professor de inglês, eu sou professora com 10 anos de experiência. Se eu quiser chamar atenção para a duração, né, porque todos os professores falam dessa duração de tempo, eu já falo logo, for 30 years. I've been, eu já vou usar contínuo, já eu vou confundir vocês, vamos lá. I've been a teacher for 30 years. Porque aí eu vou de encontro com o que todo mundo fala. 10 anos, 11 anos, 15 anos, aí vai lá com 30, né? I've worked here, vamos dizer assim, for 30 years. Então eu vou batendo de frente. Agora, se eu quero mencionar o quando, e aí é o que eu falo, é quase for, porque eu já fui para os 1900. Mas é igual quando a gente fala, né? Eu falava isso, eu nasci, aí eu falava o ano, e era assim, tipo, 10 anos atrás. Agora já mudou para o 20, então realmente é uma coisa muito distante. Tipo, quem tá casado há 50 anos. Você pode falar for 50 years, ou então, we've been married since 50 anos, gente, vamos lá.
1976. 1976. E aí quem escuta, principalmente se for a galera que nasceu em 2000, fala assim, nossa, mãe, não é o 1999, 1998, é 1976. Entendeu? Então vai do ponto que você quer chamar a atenção. Aonde que você quer dar ênfase? A não ser que a pessoa tenha perguntado, how long since when? Se a pessoa perguntou since when, responde com since. Se quiser também, né? A língua ela é muito flexível e viva, né? Ela tá sempre pulsando, tá sempre modificando. Então pode ser. Mas se só falar how long e você quiser usar o since, that's okay. É onde você quer dar ênfase. A duração da ação ou quando começou? Você escolhe. Você escolhe. Outro contexto, outra situação. I've lived in Rio for 10 years. Então, eu moro no Rio há 10 anos. I've lived in Rio since 2016. É a mesma coisa. Eu só dou ênfase ao for 10 years e no outro since 2016. As duas frases falam da mesma situação. O foco é exatamente no for e since. E você escolhe. Você dá as cartas. Você escolhe, it's up to you, né? Você decide. A diferença está no foco, foi o que eu falei. O for é a duração, o since é o início. It's up to you. It's up to you. Você decide. Exemplos com trabalho. I've worked in sales for 5 years. I've worked in sales for 5 years. Eu trabalho com vendas há 5 anos. Novamente, presente, present perfect. Porque eu comecei no passado e continuo até hoje. I've worked in sales since 2021. Mesma situação. I've worked in sales since 2021. She's been with the company for 3 years. She's been with the company for 3 years. Ela está na empresa há 3 anos. Ok? Novamente, qual é o foco? Aonde você quer dar ênfase? She's been with the company since 2023. She's been with the company since 2023. Ela está na empresa desde 2023. E aí você escolhe o que você quer usar. Exemplos para viagem. I've had my passport for 5 years. I've had my passport for 5 years. Então, eu tenho meu passaporte há 5 anos. I've had my passport for 5 years. I've lived abroad since 2022. I've lived abroad since 2022. Então, eu moro no exterior desde 2022. I've lived abroad since 2022. Outro contexto, no dia a dia, vamos ver alguns exemplos. We've lived in this house for 10 years. We've lived in this house for 10 years. 10 years. We've lived in this house for 10 years. Nós moramos nesta casa há 10 anos. We've lived in this house for 10 years. We've lived here since 2016. We've lived here since 2016. Então, nós moramos aqui desde 2016. We've lived here since 2016. Erros comuns. E esse é o principal, é o que eu tenho falado a aula inteira. Opa! Sorry. Esse é o principal. Eu moro aqui desde 2020. E aí, na hora que a gente vai passar para o inglês, I live here since 2020, porque foi a tradução que a gente aprendeu. Presente, simple present. Só que não. I've lived here since 2020, porque começou no passado e continua até hoje. Então, quando a ação começou no passado e continua até o presente, a gente vai usar o present perfect. A escolha do for and since, novamente, é realmente escolha, é opcional. Uma maneira fácil de lembrar, for, duração. E quem já faz as aulas aqui já sabe, porque eu sempre falo isso, toda vez que tiver for, duração, em relação a tempo. Então, for 2 hours, for 3 days, for 5 years. Quando eu venho falando de since, eu boto o ponto de início, porque eu sou mais específica. Não é que eu seja mais específica porque é a mesma quantidade, né, se a gente for pensar em relação a tempo, mas eu chamo mais atenção para o início. Então, é como se fosse algo muito mais específico, porque eu falo 2 anos, mas eu não sei se foi numa segunda ou numa terça.
entendeu? Agora, se eu boto since, eu venho falando que foi de janeiro, não foi em fevereiro, mas ainda dá 2 anos, entendeu? Então, since Monday, since January, since 2020, since last year, tá passando o avião e não sei se tá pegando, porque às vezes pega, às vezes não, né? Então, já peço desculpas. Uma pergunta importante é aquilo que eu falei. Claro que você pode falar since when. Você pode fazer a pergunta com since when, mas na maioria das vezes a gente faz a pergunta com how long. E você escolhe se você vai usar for ou since. Então, how long have you lived here? How long have you lived here? Há quanto tempo você mora aqui? How long have you lived here? Há quanto tempo você mora aqui? How long have you studied English? How long have you studied English? Há quanto tempo você estuda inglês? How long have you studied English? How long have you worked there? There, here. How long have you worked there? How long have you worked there? Há quanto tempo você trabalha lá? How long have you worked there? E esse foi o nosso Grammar Made Simple de hoje, aula de número 17. Lembrando, gente, que essa aqui é a série nova que a gente começou com aulas, temas diários, tá? De segunda a sexta. Final de semana, às vezes aparece um, às vezes não, né? Às vezes aparece um segundo vídeo durante a semana, né? As lives que estão voltando aos pouquinhos. Mas a gente tem uma outra playlist de gramática. E tem uma que é da sala de aula para o YouTube, que foram dúvidas dos alunos, e eu transformei em vídeo e veio para cá, tá? Então, tem outras playlists com gramática, não só o Grammar Made Simple, ok? Então, aqui o canal é para você. É o que eu falo, vou parar de compartilhar. O canal é para você. E aquilo que eu falei, aos pouquinhos a gente está aparecendo mais vezes, trazendo mais conteúdo para vocês. A ideia é que vocês saiam daqui aprendendo inglês. Só que assim, eu não vou prometer nada milagroso. E também não vou simplificar. Falei semana passada e vou falar de novo. Não vou simplificar. Eu vou te ensinar inglês. E aí você escolhe que inglês que você quer. Você quer ir mais a fundo? Você quer o mais básico, só para sobrevivência? Você escolhe. Você escolhe. Combinado? Eu te vejo amanhã, porque amanhã é Tuesday. E Tuesday é o dia de quê? Inglês para viagem. Travel. Isso. Day de travel é o day de Tuesday. Então amanhã tem mais. Amanhã tem mais, mas claro, you know the drill. Ou seja, você já sabe como é que funciona. Curta, comenta, compartilha. Compartilha com quem está aprendendo inglês, com quem já aprendeu inglês, mas precisa revisar. Quem odeia Present Perfect, porque acha que é difícil, né? Porque tem muitos usos, mas eu espero simplificar bastante para que vocês consigam usar, porque realmente é muito usado, ok? E claro, volta sempre. Volta sempre que vai ser um prazer te ver amanhã. See you tomorrow. Bye bye. Have a great week. Bye bye.